A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor João Vicente, congrego em nossa sede no Brasil para Cristo, na cidade do Gama, no Distrito Federal. Tive um prazer muito grande ao receber o convite de nossa diretoria para falar um pouco sobre o capítulo 44 do livro de Gênesis. Capítulo que fala sobre a estratégia de José para deter seus irmãos. Todos nós sabemos que aos 17 anos de idade, José foi vendido ao Egito como escravo pelos seus irmãos. Motivos? Vítima da inveja de seus irmãos. O porquê da inveja? José era mais amado pelo pai do que seus irmãos. Com isso, passou a ser odiado por eles. Mesmo assim, José nunca deixou de amá-los. E por causa deste amor que havia no coração de José, que Deus lhe deu a maior vitória de sua vida, transformando seu cativeiro no maior governador de todos os tempos do Egito. Mesmo assim engrandecido, José não se prevaleceu para vingar-se de seus irmãos quando chegaram ao Egito para comprar alimentos. Mas José tinha que se fazer conhecido pelos seus irmãos. Já que no capítulo 42, no versículo 8, seus irmãos não o conheceram. Vamos ver? O versículo 8 do capítulo 42 diz assim: José conheceu os irmãos, porém, eles não o reconheceram. Com isso, José armou uma estratégia para deter seus irmãos. A estratégia chamou-se o copo de José. É o que veremos nesse capítulo 44. Nessa estratégia, José teve como parceiro o administrador de sua casa. É o que começa dizendo o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 1 diz: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: encha de mantimentos os sacos que estes homens estão trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimentos. E o versículo 2 continua: o meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimentos do mais novo, com o dinheiro de seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Vamos agora para os versículos 4 ao versículo 12 do capítulo 44. O versículo 4 começa dizendo assim, meus queridos, olha só. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após estes homens, e alcançando-os, lhe dirás: porque pagaste o mal com o bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste no que fizeste mal. O versículo 6. E alcançou-lhes e falou-lhes essas palavras. E o versículo 7. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de praticar semelhante coisa. Versículo 8. O dinheiro que achamos na boca do saco de mantimentos, tornamos a trazer desta terra de Canaã. Como, pois, furtaremos da casa do nosso Senhor prata ou ouro? Versículo 9. Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos sobre o meu Senhor. No versículo 10. Então lhe respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E o versículo 11 continua: e se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. E o versículo 12 é que começa a dar certo, que diz assim: o mordomo o examinou
começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se no copo do saco de mantimento de Benjamim. Era justamente o que José queria. Vamos agora para os versículos 13 ao versículo 17. Diz assim o versículo 13: Então rasgaram suas vestes e, carregados de novos os jumentos, tornaram a cidade. Versículo 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. E prostraram-se diante de terra dele. E o versículo 15 diz: Disse-lhe José: Que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Versículo 16. Então disse Judá: Que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós, como aquele cuja mão se achou o copo. E o versículo 17 diz: Mas ele disse: Longe de mim, que eu tal faça o homem em cuja mão foi achado o copo. Esse será meu servo. Vós, tanto, subi em paz para vosso pai. Agora, meus queridos, dando continuidade a essa grande estratégia, nós vamos para os versículos 19 e o versículo 20. O versículo 19, nós vamos ler ele integralmente. E o versículo 20, nós iremos ver até a parte A somente. Diz assim o versículo 19: Meu senhor perguntou a seus servos: Tendes pais ou irmão? Aí o versículo 20, nós iremos ver só na parte A, que diz: Respondemos ao meu senhor: Temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Pois é, meus irmãos, eles estavam se referindo a José. Só que eles não sabiam eles que estavam falando com o irmão do rapazinho que eles diziam ter morrido, não é? Era muito interessante. Olha que situação que ficaram sem saber como iria sair. Mas eles tinham que voltar para comprar mais mantimentos. A proposta de José estava feita. O jeito era contar a história ao pai. É o que nós iremos ver, dando continuidade, começando do versículo 24 ao versículo 34. O versículo 24 começa dizendo assim, ó: Tendo nós subido ao teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor. E o versículo 25. Diz nosso pai: Voltai, comprar-nos um pouco de mantimento. O versículo 26. Nós respondemos: Não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. E o versículo 27. Então nos disse o teu servo: Nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. E o versículo 28. Um se ausentou de mim. E eu disse: Certamente foi despedaçado. E até agora não mais ouvi. E o versículo 29 continua contando a história. Se agora também tirade este da minha presença, e lhes acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães, como pesar e a sepultura. E o versículo 30. Agora, pois, indo eu ao teu servo, o meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele. Versículo 31. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cães dos teus servos. Nosso pai com tristeza a sepultura. Versículo 32.
Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. E o versículo 33, agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. E o versículo 34, onde encerra, diz assim, porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Para não ver eu o mal que o meu pai sobreviverá. Está vendo que coisa interessante? Então a proposta foi confirmada pelos dois lados. No capítulo 45, o que vai acontecer? Encerra-se a estratégia de José. E o versículo 1 ao versículo 5 é o que nós iremos ver para encerrar esta estratégia que diz assim, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, o versículo 2 diz, levantou a sua voz em choro, e de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E o versículo 3 continua dizendo, e disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam lhe responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E o versículo 4, disse José aos seus irmãos, agora chegados a mim. Então chegaram. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E o versículo 5 é que é mais bonito para nós que conhecemos as verdades de Deus. Diz assim o versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, olha que coisa linda, Deus me enviou diante de vós. Que coisa maravilhosa, né? Então ele foi enviado antes dos irmãos para a preservação de toda aquela vida. Este é o capítulo 44, que conta um final feliz, onde tudo parecia que seria triste. Irmãos, muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus, principalmente se o trajeto for para chegar à vitória for um caminho de rejeição, humilhação e muito choro. A aparente situação de derrota não é o final da caminhada. Sabe por quê, meus irmãos? Deus, em todos os seus estágios, até chegarmos ao seu propósito, está nos forjando no caráter, está nos fortalecendo, está curando-nos de todas as afrontas. Jamais iremos alcançar a chegada sendo as mesmas de quando demos a largada. José alcançou o propósito de Deus, não hesitou em nenhum momento, mesmo com sofrimento, porque ele cria nos sonhos que Deus, o Deus de sua vida, o Deus de seus pais, lhe dera. Foi honrado, e o perdão demonstrou-lhe e deu-lhe a alegria de rever seu pai e seus irmãos. O propósito de Deus foi cumprido, alimentar os povos e principalmente salvar aquele povo que foi escolhido para gerar o Salvador de todos nós. Sendo assim, também fomos alcançados pela fidelidade de Deus na vida de José. Há um propósito para chegar no lugar de honra, que sejamos fiéis ao Senhor, como foi José. Que Deus nos abençoe com esta grande vitória. Amém.